tema da semana central, o nosso tema central é Paulo e Estevão, é o livro Paulo e Estevão. E o nosso tema de hoje, sexta-feira, dia 7/4, é Cristãos Amortecidos. Esse tema, Cristãos Amortecidos, ele é inspirado do que o Emmanuel fala no prefácio do livro Paulo e Estevão. O que isso quer dizer? Primeira coisa que a gente tem que pensar: Paulo e Estevão é considerado, por mais que opiniões divergentes possam haver nesse sentido, não são opiniões divergentes problemáticas, né? Cada pessoa tem um gosto e cada obra fala ao coração de cada um de nós de forma diferente. Mas Paulo e Estevão é considerada a obra-prima do Espírito Emmanuel, né? O Espírito Emmanuel é um dos espíritos responsáveis pela evangelização do Brasil, que é a pátria do Evangelho. Consequentemente, ele é um dos espíritos responsáveis pela evangelização ou pela conscientização evangélica do planeta Terra. E a questão da mornidão é algo que ele coloca como justificativa para a escrita da sua obra-prima. Então é algo que a gente tem que ler e estudar com bastante atenção, porque ele está falando algo muito sério para nós quando ele fala de mornidão, né? A gente precisa entender o que é isso, a gente precisa saber o que é isso e precisamos pensar a respeito disso e pensar a respeito dos antídotos contra a mornidão, né? Então, só para a gente ver um pouco melhor essa questão da justificativa do Emmanuel, no prefácio do livro Paulo e Estevão, intitulado Breve Notícia, ele fala isso aqui, ó. Claro que todo autor precisa justificar a sua obra, né? A não ser que a obra tenha um conteúdo puramente estético, coisa que é muito difícil de acontecer, né? Toda obra ela traz uma mensagem e por isso ela precisa ser justificada, ela precisa ser legitimada de alguma forma. Então o Emmanuel faz isso no prefácio, que se chama Breve Notícia. Ele começa falando assim, um breve trecho que a gente pegou só: não são poucos os trabalhos que correm no mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. O que ele está querendo dizer? Já escreveram muitas coisas a respeito de Paulo, e eu vou escrever mais uma vez, né? Porque ele já está prevendo que muitas pessoas iriam pensar nisso. Nossa, já tem tanta coisa sobre Paulo, por que o Emmanuel está vindo escrever mais alguma coisa? É justo, pois, esperarmos a interrogativa: por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Por que não um livro sobre outro apóstolo, ou sobre outra pessoa que seja, outro discípulo? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas da sua vida? Quanto à primeira hipótese, se isso é ou não é uma homenagem, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. O Emmanuel está sendo, ou ele está demonstrando algo que é o objetivo da obra Paulo e Estevão, que é inspirar humildade. Ainda mais quando ele está falando de Paulo de Tarso, que segundo Chico Xavier, tem um vídeo que está lá no YouTube, quando Chico Xavier se tornou, não sei se ele se tornou cidadão honorário de São Paulo, recebeu a chave de São Paulo, se as duas coisas são a mesma coisa, né? Ele foi homenageado em São Paulo. Ele diz, né, ele revela isso nesse momento, que o Espírito Emmanuel havia sido numa encarnação anterior
o padre Manuel da Nóbrega, que é o fundador da cidade de São Paulo. E ele diz que o padre Manuel da Nóbrega escolheu esse nome para a cidade de São Paulo exatamente porque Paulo de Tarso é o seu mentor espiritual. Paulo de Tarso, depois que ele se converteu, ele passou a se dedicar à conscientização de espíritos que falharam no campo do intelecto, como ele, que se deixaram levar pela soberba por se considerarem mais do que os outros, por serem de fato muito inteligentes, Então, o Emmanuel está falando de alguém aqui que tem uma história muito parecida com a dele e que inspira ele. E fala de uma forma muito humilde, falando que Paulo não precisa das mesquinhas homenagens dele. E quanto à segunda hipótese, que é informações mais detalhadas da sua vida, responderemos afirmativamente: sim, é isso mesmo. Para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, escrevendo, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Aí ele vai passar a parte que mais nos interessa. Nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos. Por quê? Porque isso muitos já fizeram e não adiantou nada. Quer dizer, deve ter adiantado alguma coisa, mas não foi tão produtivo assim. E sim apresentar antes de tudo a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem, transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Emmanuel visa nessa obra trazer Paulo de Tarso como um exemplo de sinceridade, de fidelidade ao trabalho do Cristo. Porque sinceridade, fidelidade, coragem para enfrentar o trabalho do Cristo, nós vamos ver mais detalhadamente ao longo do estudo, é o contrário de ser morno. Contrário de ser morno. O mundo, esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas com referência aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. E ali sublinhar: as igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. O que o Emmanuel está fazendo nessa última frase? Ele está começando a nos explicar o que é ser morno. Porque ele junta ser morno com falsos desejos dos crentes. O Emmanuel está querendo nos dizer, se podemos usar essa expressão hoje em dia, que a cristandade e os discípulos de Jesus ao longo da história distorceram os seus ensinamentos e buscam algo no Evangelho que o Evangelho não pode proporcionar. Às vezes nós estamos buscando uma coisa e a proposta do Evangelho é radicalmente diferente disso. E a obra Paulo Estevão, ela tem como talvez o seu maior objetivo nos evidenciar isso, colocar um exemplo na nossa frente para a gente fazer o quê? Para a gente comparar com a gente.
para a gente usar na nossa autocrítica. Né? E o bom é que ele não usa um exemplo perfeito. Ele não usa um ser perfeito que veio aqui e exemplificou tudo perfeitinho como Jesus fez. Ele usa Paulo de Tarso, que fez o quê? Se levantou das lutas humanas, estava todo mergulhado aqui, tudo para ele era aqui, né? E ele se converte e sai disso, lutas acérrimas, num esforço incessante. Ele traz essa figura para a gente se comparar. Como é que nós estamos em relação a isso? O que nós estamos desejando? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos projetando como nosso ideal cristão? Levando em consideração que nós somos espíritas e existe uma questão lá no Livro dos Espíritos que nos diz que o nosso maior guia e modelo é Jesus. Ou seja, o nosso roteiro está no Evangelho. O que nós estamos fazendo? Nós estamos entendendo direito o Evangelho? A proposta do Emmanuel é que a gente faça essa reflexão, mas não uma reflexão qualquer, uma reflexão no sentido profundo do termo. O que é reflexão? Quando a gente olha no espelho, aquela imagem está voltada para onde? Para a gente mesmo. Então, refletir, profundamente falando, é o quê? Autocrítica, autoconhecimento. O Paulo Estevam é um livro que inspira fé. É verdade. Mas exatamente porque a fé verdadeira, ela não existe sem autocrítica. Se a nossa crítica está voltada só para o lado de fora, nós nunca vamos ter essa fé. O Paulo Estevam nos inspira. A hora que a nossa crítica se volta para dentro, aí a gente começa a entrar nesse caminho. E nós estamos precisando muito disso. Nós, que eu falo, não só nós que estamos aqui, nós enquanto sociedade estamos precisando muito disso, porque as críticas exteriores, elas estão no auge, né? Mas de repente está faltando o que Paulo fez consigo mesmo. Foi parar de se voltar contra coisas que ele não concordava, que estavam fora dele, que não tinham relação direta com a vida dele, para se voltar para o que há de modificável, de transformável em si mesmo. Eu trouxe isso aqui, pessoal, que foi uma reflexão que eu vi no Facebook, né? As redes sociais, elas são uma faca de dois gumes, né? A gente pode achar coisas péssimas lá, a gente pode entrar numa energia muito problemática, né? Mas a gente também pode ver muita coisa boa lá, a gente pode fazer muitas reflexões bacanas, né? E o interessante é que a gente use a nossa para promover boas reflexões, né? E eu vi isso aqui, foi uma pessoa que fez essa reflexão. Vocês vão ler, nós vamos dar uma lida, né? Mas aí vocês vão ver que a forma como a pessoa fala, ela demonstra uma abordagem religiosa bem específica, que nós conhecemos, né? Que é a abordagem religiosa do evangelismo, né? Das igrejas evangélicas, que não tem em si problema nenhum, diga-se de passagem. Os mesmos problemas que eles têm lá, nós também encontramos aqui em todas as outras. Porque o problema não está no secto religioso, né? O problema não está na religião. O problema está nas pessoas. O problema está com a gente, né? Ela fez essa reflexão que eu achei muito interessante, falando sobre a parábola dos anjos decaídos. Não tem essa história? Falando
lá do tal do Lúcifer, que ele quis ser melhor do que Deus e caiu do céu, né? Pois é, olha a interpretação que essa pessoa fez, que eu achei bastante madura. Lúcifer não foi expulso do céu porque se embriagou, porque adulterou, porque fornicou, porque se prostituiu, porque usou drogas, porque ouvia e cantava música não religiosa, ou era gay. Por que ela está falando isso? Porque ela está no meio que isso aí é duramente combatido como pecado, e de forma totalmente incompreensível. Está falando assim por causa disso. Ele não caiu por nada disso. Ele caiu pelo seu próprio, caiu pela soberba em se achar melhor que Deus. Essa geração está equivocada. E aí eu vou mais além, não é essa geração que está equivocada. Praticamente todas as gerações de Jesus para cá estão equivocadas nesse sentido. Porque já tem tempo que a gente pensa assim. Já tem tempo que a gente acha, que a gente distorceu a realidade de Jesus e acha que Jesus veio para combater o erro do outro. Não foi, definitivamente. Condenam as pessoas que fraquejam, se acham maiores espiritualmente que todos porque frequentam igrejas, se acham mais santos que o Espírito Santo, acreditam que pecado é só se embriagar, se prostituir, usar drogas, entre outros. Mas se esquecem que o orgulho transformou anjo em demônio, homem em bicho. Pior do que cair e ser exposto como alguém que fraquejou é viver caído. Porque a pessoa que fraqueja caiu naquele momento. O que ela está falando aqui com muita propriedade é que o orgulho faz a gente viver caído. Pela própria soberba e orgulho de se achar único e sem pecado. Ela está falando como se essa história, porque essa é a abordagem religiosa dela, fosse literal, e ela está fazendo uma interpretação de uma história que na cabeça dela é literal. Nós sabemos que não. Nós sabemos que isso aí é mais uma parábola, é mais uma história. Uma parábola, ela tem o que por trás? Um ensinamento, uma verdade profunda. Eu até brinquei quando eu vi isso aí, eu compartilhei e escrevi assim, ó: e se alguém virar para mim e falar, é isso mesmo que o capiroto quer, ele quer que você ache que ele não existe. O padeiro quer que você não existe, se você acha que ele não existe. A minha resposta é isso mesmo que o orgulho quer. Quando ele se substitui dentro de nós por um ser externo sobre quem a gente não tem controle, ele quer que a gente ache que ele não existe. É isso que o orgulho quer mesmo. É isso que esse orgulho, que a parábola dos anjos decaídos chama de Lúcifer, quer da gente. Ele quer tirar o nosso foco dele. E a obra Paulo Estevão está aí para nos chamar a atenção para isso. Que a gente tem que se voltar para essa percepção de como nós estamos, de o que está acontecendo aí, já desde muito tempo, e que está nos prendendo
numa situação, que está nos estacionando. No livro Libertação, do espírito André Luiz, também psicografado por Chico Xavier, o ministro Flacos de Nosso Lar, ele faz um discurso para algumas dezenas de espíritos desencarnados que passariam a se dedicar a missões no campo da conscientização cristã, no qual ele mostra o motivo pelo qual hostes, grupos compactos de espíritos se reúnem para distorcer a verdade. É isso que tem acontecido e tem nos deixado loucos. Nós estamos distorcendo a verdade, estamos levando isso para frente. E estamos acreditando em quem distorce o Evangelho. Olha o que ele fala, pessoal. Vê se não tem tudo a ver com aquela interpretação da parábola dos anjos decaídos que nós falamos. A rigor, não temos círculos infernais de acordo com os figurinos da antiga teologia. De acordo com como que a antiga teologia pintava o inferno. Pintava o inferno como um lugar de sofrimentos horríveis e eternos. E o que ele está falando é: isso não existe. Inferno assim não existe. Onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas. Temos sim, ele está falando ali, esferas obscuras. É bem diferente, né, gente? Inferno eterno de esferas obscuras. Por que é bem diferente? Porque inferno eterno é eterno, ele não vai mudar nunca. Esferas obscuras podem ser iluminadas. Quando a gente lê, por exemplo, o livro Nosso Lar, a gente vê aquela descrição que André Luiz faz do umbral, no nosso hábito mental de pensar que existe inferno eterno, a gente acha que aquele lugar que André Luiz está descrevendo é um local lá do mundo espiritual que foi criado daquele jeito, não é? Já foi construído daquele jeito para aquela finalidade, para aquele tipo de espírito ir para lá. Não. Aquele lugar é simplesmente um lugar mais próximo da crosta terrestre que atrai espíritos em condição mental de ignorância, em condição espiritual de baixa moralidade, e ele se torna obscuro daquele jeito por causa disso. Se daqui 1000 anos a Terra já tiver sido transformada e só habitarem aqui, sejam encarnados, sejam desencarnados, espíritos conscientes, espíritos benevolentes, e o André Luiz voltar naquele mesmo lugar da esfera espiritual, vai estar florido aquele lugar, vai estar iluminado aquele lugar, porque aquilo ali é produzido pelas emanações mentais dos espíritos que estão lá. E por que esses espíritos produzem essas emanações mentais? Esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, presas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável, ou confundidas no eclipse temporário da razão, desesperadas e insubmissas. O que Lúcifer foi? Insubmisso. Veja o que ele está falando aqui. Esses espíritos não estão lá porque cometeram erros que nós aqui, na nossa visão limitada, julgamos como os únicos pecados possíveis. Eles estão lá porque
porque estão desesperados e porque são insubmissos. Criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Eu comecei a estudar Espiritismo com uns 17 anos, né? Eu li esse livro aqui com uns 19. Eu já ficava maquinando na minha cabeça o dia que eu ia conseguir sair do corpo e ir nesse lugar e doutrinar essa galera. Só no blá blá blá. Né? Imaturidade profunda nossa. Porque de palavras nós já estamos cheios há muito tempo. Mais uma justificativa para o Emmanuel escrever a obra Paulo Estevão. Ele não está ali só falando doutrina, ele está ali nos trazendo uma vida. Um exemplo. Olha a situação desse pessoal, gente. Desse pessoal, estou falando aqui desse pessoal, mas deve ter saído de lá, né? A gente fala desse pessoal como se a gente estivesse de fora da turma, mas nem sempre. Quer dizer, vocês eu acho que sim, eu não. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial. Quem é que tem aspiração de dominar o domicílio celestial? É quem não acredita no céu, gente? É quem não acredita que exista algo depois da morte? Não. Para aspirar um vaidoso domínio do domicílio celestial é preciso ser o quê? Religioso. Precisa ser religioso. Religioso, eu não estou falando religioso no sentido de religiosidade, não. No sentido de ter fé, não. Religioso, rótulo. O que a gente diz que a gente é. Só porque a gente frequenta uma instituição, por exemplo. Só porque a gente faz alguma coisa periodicamente, mas que de repente não está transformando. Essas pessoas aí, muitas vezes, na maioria das vezes, dedicaram a vida à instituição religiosa. E acharam que por causa disso estavam salvos, com o lugarzinho deles lá no céu garantido. Frustrados em suas aspirações. Aí chegaram lá, né, e não tinha o lotezinho deles lá no céu, não tinha casa comprada lá. Foi invadido. Pois é. Eles acharam. Aí é que tá, nós vamos chegar na parte da invasão ou da tentativa de invasão daqui a pouco, né? Não tinha. E por isso, frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio do domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações, depois da morte, esbarram nessa região. Qual região? Essas regiões de tormentos reparadores, em que se prolongam, ficam lá bastante tempo, muitas vezes. As atividades terrenas e elegem o instinto de soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Ah, cheguei aqui, não tem minha casa própria no céu, não? Então agora Deus vai ver. A gente já pensa logo, não, esse pessoal que é obsessor deve ser tudo ateu, né? Não acredita em Deus,
é espírito desencarnado e não acredita em espírito. Acreditam em Deus, acreditam na realidade espiritual, até porque estão vivenciando ela diretamente. Mas tem alguma coisa dentro deles que os faz se voltar contra as leis da vida. E o que é que está dentro deles que os faz se voltar contra as leis da vida? Um orgulho, uma vaidade muito destruidora. Não aceitar que pode estar naquela condição. Não aceitar que aquilo que fez ao longo da vida não foi o suficiente para se redimir. Porque salvação verdadeira nada mais é do que redenção espiritual, purificação espiritual. Eles não aceitam essa realidade. Não, eu paguei muitas coisas, eu dei muitas coisas para a instituição. Cadê a minha recompensa? Se lerem o Evangelho, vão ver Jesus falando: já tiveram a sua recompensa. O que você dá na terra, você tem na terra. Mas eles, ou nós, muitas vezes, não prestamos atenção nisso, não buscamos refletir nesses termos. Esquecemos disso, passamos batido dessa parte. Revelados, filhos da providência, tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido a seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. Às vezes a gente vê determinadas coisas acontecendo nos meios religiosos e isso nos assusta. Isso nos assusta. Mas por que essas coisas acontecem nos meios religiosos? E por que a gente às vezes tem condição de saber que aquilo ali está errado e por isso a gente fica assustado? Porque a gente tem contato com isso. Porque a gente tem esse esclarecimento. Porque muitos setores dos meios religiosos estão entregues a esse tipo de influência, a esse tipo de distorção da verdade. Pessoal, isso é muito fácil da gente entrar. Muito fácil. Muito fácil da gente entrar, por quê? Porque mexe com as nossas vaidades, mexe com os nossos desejos. Nesse livro Libertação tem um caso. Hoje aqui é um dia, esse horário aqui é um dia de mediunidade, não é? Tem um caso nesse livro de uma médium chamada Dona Isaura, que é atacada espiritualmente. Ela tinha uma reunião mediúnica, ela era a médium principal de uma reunião mediúnica, que tinha... O marido dela era o orientador da reunião e eles ajudavam muitas pessoas encarnadas e muitos espíritos desencarnados nessa reunião. Existia uma equipe espiritual de vulto por trás dessa reunião. E espíritos dessa ordem, nesse patamar vibracional, resolveram dar uma atrapalhadinha nessa reunião. O marido da Dona Isaura,
Esse é um caso de exceção, tá, gente? O marido é mais consciente que a mulher, que eu tô vendo que tem mais mulher aí. Deixa eu explicar isso direitinho, tá? Pois é. Ele era mais consciente do que ela, então esses espíritos, eles nem chegavam perto dele. Aí, na hora que eles iam dormir, o que acontece quando a gente vai dormir? A gente se liberta, né, de certa maneira, e vai fazer o quê? Eu vou para o estádio de futebol, porque é disso que eu gosto. Eu vou para a torcida organizada. A gente vai fazer o que a gente gosta de fazer. A gente vai fazer o que a gente se afina. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O nosso coração é a nossa alma, né? Na hora que eles iam dormir, o marido da dona Isaura ia trabalhar. Mas ela, que tinha um problema íntimo, ela ficava toda perdidona lá do outro lado. Ela nem via quem estava ao redor dela. Aí, na hora que ela saía de casa, ou pelo menos nesse momento ela saiu de casa e esses espíritos abordaram. O que eles queriam? Acabar com a reunião. O que eles fizeram, gente? Já chegaram logo de sola na Dona Isaura, acabar com esse negócio aí, né? Pra que reunião mediúnica? Pra que ficar ajudando as pessoas? Foi isso que eles fizeram? Não. Algumas horas antes deles irem dormir, ou alguns minutos antes, na verdade, eles tinham acabado de sair dessa reunião mediúnica. E nesse dia, 3 jovens mulheres, após a reunião, foram conversar com o marido da Dona Isaura. Por quê? Porque ele era o orientador da reunião. Nesse sentido, ele era uma referência ali. E elas foram pedir orientações para ele. E logo na hora que elas foram, né, porque o contato com os espíritos não, esses espíritos eles não estavam lá dentro, mas eles não precisam estar lá dentro para influenciar a Dona Isaura. Precisam? Não. Esse tipo de contato é Wi-Fi. Na hora que elas foram conversar com o marido da Dona Isaura, já pintou um ciúminho dentro dela. Ela já ficou olhando meio atravessada, né? Aí passou a reunião, acabou, eles foram dormir. O marido da Dona Isaura foi trabalhar e ela foi abordada por esses espíritos, que não chegaram para ela e falaram: ó, acaba com essa reunião logo aí. Por quê? Porque ela não ia acabar, ela sabe da importância da reunião, ela tem consciência disso. Eles chegaram para ela e: Dona Isaura, você viu lá as 3 moças chegando junto com seu marido hoje lá? Com outras palavras, tá? Vocês viram? Você viu? Sabe o que a Dona Isaura vira para eles e fala? Ela dá uma respirada fundo e fala assim: nossa, Deus mandou anjos que me compreendem aqui para me ajudar. Que bom que vocês estão percebendo as minhas dores, os problemas com os quais eu tenho que lidar. E aí, né? A relação de confiança se estabeleceu ali. A isca foi mordida. Aí papo vai, papo vem. E aí, o que vocês me sugerem para eu acabar com esse problema? Aí, Dona Isaura, né? Ele está fazendo essas coisas durante a reunião mediúnica, né? Se não tiver reunião mediúnica, não tem isso. E a Dona Isaura acorda assustada, disposta a acabar com aquele trabalho. Com o que eles mexeram? Com as vaidades, com os desejos, com o orgulho, porque ciúme é o quê? Ciúme é possessividade. O outro é meu, e isso é orgulho.
Então essas estratégias aí, elas nos pegam com facilidade se a gente não estiver muito atento para a nossa própria realidade. Se a dona Isaura tivesse esperta no sentido do ciúme dela, será que eles pegariam ela com tanta facilidade assim? Nossa, eu sou ciumenta mesmo e isso é um problema. É por isso que Jesus vira para os fariseus num determinado momento e fala assim: Jesus ele não pegava pesado por ninguém, só para esse povo. Ele vira para os fariseus e fala assim: víboras, hipócritas, as prostitutas e os ladrões vos precedem no reino de Deus. Por que Jesus fala isso com os fariseus? Porque as prostitutas e os ladrões, pelo menos a maioria, sabem das próprias inferioridades, sabem das próprias dificuldades. Os fariseus hipócritas não. Os fariseus hipócritas se acham. E por isso, quanto tempo eles vão ficar nisso? Achando que estão no topo e chegando lá no mundo espiritual e constatando que o terreninho deles ainda não está preparado. Quanto tempo? E se revoltando mais e voltando para distorcer mais a verdade nesse círculo vicioso. Quanto tempo passamos nessa canção? É preciso que nós aproveitemos os nossos deslizes, que ainda serão muitos, com certeza, para percebermos o tanto que nós somos falhos, o tanto que nós somos imperfeitos, o tanto que nós precisamos de Jesus. Né? Foi isso que aconteceu com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era extremamente orgulhoso. Saulo de Tarso se achava melhor do que os outros. E as mensagens estavam vindo. Saulo estava o tempo inteiro sendo convidado por Jesus. Olha, a verdade está aqui, Saulo. Jesus estava o tempo inteiro falando a consciência dele. Apesar dele não ter falado essa frase que ele falou no Evangelho, mas era isso que ele estava querendo dizer para Saulo: Saulo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está perseguindo o ideal errado. Você está perseguindo o ideal errado. Várias e várias vezes Saulo foi chamado nesse sentido. Quando, por exemplo, a sua noiva espiritual, Abigail, se converteu ao cristianismo. Quando, por exemplo, ele apedrejou o irmão dessa Abigail e ficou sabendo que é irmão dela. Tudo isso era chamado para Saulo e ele não queria acreditar. Aí, depois que Abigail se converte, ele fica com mais raiva ainda e resolve ir matar aquele que tinha convertido a Abigail. E no meio do caminho não, quase chegando lá, né, às portas de Damasco, aconteceu aquilo que hoje nós usamos, né, para falar quando a gente, ou quando acontece com a gente, ou quando acontece com o outro, quando a pessoa tem uma decepção. Caiu no cavalo. Caiu no cavalo. Essa expressão é essa exatamente porque Saulo caiu no cavalo nesse sentido que nós usamos hoje. Quem cai do cavalo acha que está abafando, né? Aí depois se decepciona. Caiu no cavalo. Jesus apareceu e ele caiu no cavalo. E aí, na hora que ele vê aquela luz toda, ele pergunta: quem sois vós, Senhor? Aí começou a conversão de Paulo. Porque antes Paulo só vinha com resposta pronta, agora ele começou a perguntar. O antídoto para o orgulho
O primeiro deles é o autoquestionamento. Ou o questionamento para a vida. Enquanto a gente fica com resposta pronta para tudo, a gente não aprende nada. Mas agora aqui ele começou a perguntar. Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Imagina o susto do cidadão. Imaginemos nós, a gente está falando mal da pessoa mais poderosa do mundo, a gente está lutando contra a pessoa mais poderosa do mundo. Pessoa, isso é só uma comparação para a gente entender mais ou menos o susto que o Paulo de Tarso deve ter tomado nessa hora. A gente está lutando contra a pessoa mais poderosa do mundo, de repente a gente esbarra com alguém e pergunta: quem é você? Eu sou essa pessoa aí que você está fazendo maledicência a vida inteira. E aí, o que eu faço com você agora? Assusta, né? Paulo se assustou. Veja a reação dele. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando num momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Imagina aí, tudo que a gente acredita, de um momento para o outro, vai para o espaço. Paulo tinha dois caminhos a seguir. Quais? O primeiro é se revoltar, como aquela turma lá, né? Descobriu que não era aquilo. O que aquele pessoal que está lá no livro Libertação, que o ministro Flacos fala a respeito deles, faz? Ah, é? Estou errado? Vamos tirar isso aí, vamos ver. E aí passam a ser com revolta e por insubordinação à vida, espíritos que distorcem a verdade. Paulo tinha essa opção aqui nesse momento. Jesus não ia ficar ali aparecido para ele pro resto da vida, não. Ou ele poderia pensar a respeito, ou ele poderia aceitar essa verdade. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido, inclusive por ele. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. Nossa, gente, isso é muito chato, não é? Aí a gente passa um tempão discutindo com a pessoa. Aí aparece um argumento ou aparece um fato que faz a gente perceber que a gente estava errado naquela discussão. É fácil chegar lá para a pessoa e falar: oh, estava errado. Facinho, não é? Não, esse reconhecimento é duro, é doloroso. Olha o que ele fala ali. A palavra de Estevão era a verdade pura. Ele assassinou Estevão por causa da palavra. Esse reconhecimento é doloroso. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. E aí, logo depois, a gente entende por que Saulo, depois de uma situação tão extrema dessa,
ele se modifica. Ele se modifica porque ele sentiu o amor de Cristo. Porque ele percebeu que o Cristo não estava fazendo aquilo porque queria esfregar na cara dele. Ele percebeu que o Cristo estava fazendo aquilo porque, não obstante tudo que ele tinha feito contra o Cristo ainda o amava. E continuaria amando de qualquer maneira para sempre. Que amor deveria animar meu coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos seus discípulos mais fiéis. Isso muda tudo, sentir isso muda tudo. Sentir esse amor muda tudo. Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. O que eu acho interessante é que o Emmanuel está falando aqui, ele está usando expressões para caracterizar aquele momento interior de Paulo, que nos faz compreender por que às vezes a gente chega no mundo espiritual e fica revoltado, entende? Porque lidar com isso aqui não é fácil, não. Sentir vergonha do nosso passado não é fácil. E aí, como é que a gente faz para lidar bem com isso? Se o nosso único recurso interior for o orgulho, nós não lidamos. Mas se a gente estiver atinado para a grandeza e para a importância da humildade, aí tudo muda. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré, mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Não colocamos aqui, mas o que Paulo, a única coisa que Paulo consegue falar nessa hora? O que é? A conversão que começou com uma pergunta, ela se confirma com outra. Se confirma com essa que é o símbolo. É o símbolo do antídoto contra o orgulho. Contra os falsos desejos. Não é isso que é a mornidão? O orgulho e os falsos desejos? Senhor, o que queres tu que eu faça? O orgulho é expresso nas nossas respostas, né? A gente quer dar resposta para tudo, a gente quer ser o móvel de tudo. A gente quer que tudo parta da gente. É isso que o nosso orgulho faz para a gente. Mas o que Paulo faz nesse momento, reconhecendo a grandiosidade do Cristo, é perguntar para o Cristo: o que queres tu que eu faça? E o Cristo? Aí o Cristo vai lá e escreve um livro para ele, falando: quer que você faça isso. Nossa, já pensou? O Cristo vira para ele e já começa a dar a primeira lição para ele: o que eu quero que você faça é um processo longo. O orgulho é imediatista, não é? A humildade não. A humildade reconhece o valor do processo, que dura, que não é de hoje para amanhã. E aí Jesus responde para ele: ó, nesse momento só entra na cidade que lá você vai saber o que te compete sofrer por amor ao meu nome. Ou pelo menos vai começar a saber. E aí, na medida que ele vai dando passos, novas respostas vão chegando. E essa luta contra o orgulho, pessoal,
foi longa, muitas coisas aconteceram. Para que Paulo de Tarso não fosse morno, pelo contrário, para que ele fosse um exemplo do contrário da mornidão. Olha só, tudo que ele passou, ele fala isso na segunda carta aos Coríntios. Está lá no capítulo 11, versículos 24 a 28. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Tem uma explicação histórica para isso aí, tá? Mas eu não sei direito não. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Esse apedrejamento está no Paulo Estevam, inclusive. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, que são os estrangeiros para os judeus, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas interiores, me oprime cada dia um cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Não. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Ele está fazendo uma pergunta, né? Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me. Olha a explicação dele para a gente entender essa luta de Paulo contra si mesmo, contra o próprio orgulho. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Por que ele passou por tantas coisas assim, gente? Por que nós passamos por dificuldades na vida? Porque é na dificuldade que a gente se reconhece. Enquanto está tudo bem, a gente não se volta para a gente mesmo. A gente não se volta para capacitação nenhuma. Na hora que a gente chega num limite, e isso é assim com tudo. Quando a gente chega num limite profissional, a gente atina para a necessidade de se capacitar mais, não é assim? Quando a gente chega num limite moral, que só as dificuldades nos mostram, é que a gente atina para a dificuldade de se melhorar. Começando por se tornar menos orgulhoso, mais humilde. Né? Então, a gente precisa compreender isso para a gente parar de olhar para um negócio desse aqui e pensar assim, como muitas vezes a gente já escutou. O cristianismo é uma doutrina de sofrimento só. O cristianismo é uma doutrina de flagelação. Não, não é. O cristianismo é uma doutrina de alegria, só que não é a alegria daqui. Não é uma alegria imediatista, é uma alegria diferente, é uma alegria que não é qualquer coisa que tira. Na verdade, nada tira, quando ela é verdadeira. É uma paz que nada tira, porque é verdadeira. E para a gente chegar lá, para a gente chegar nessa condição, é preciso que a gente se reconheça nessas dificuldades. As dele foi essas. As nossas são outras. As igrejas amornecidas da atualidade justificam os nossos propósitos, diz o Evandro no prefácio do Paulo Estevam. Vê-se muito nas igrejas da atualidade o quê? O contrário disso aqui. Se você chegar aqui, você vai parar de ter problema. Você chegar lá no centro espírita, tomar uns 15 passos, né, participar de 3 grupos de oração, assistir uma palestra aqui, outra ali,
acabou seu problema. Acabou? Não. E não tem que convocação de testemunha feita de fora. Aqui, como outras igrejas, em casas que fazem da gente, buscar o fortalecimento necessário para dar o testemunho lá fora. Exatamente. Nessa luta do homem velho com o homem novo. Exatamente. Mateus, uma coisa a destacar que eu acho importante também, ela tese, que é justamente isso que Paulo teve, vamos dizer assim, ele foi o básico, exatamente, porque numa encarnação, ele viveu esse processo da transformação do homem velho em homem novo, e quando nós estamos aí há meninos tentando fazer essa transformação, exatamente, frequentando igrejas, frequentando escolas religiosas, e no entanto não estamos ainda em condições de fazer esse aprendizado, porque esse aprendizado é no sentir, ele é colocado na alma da gente, no nosso coração, não é nas coisas exteriores. E o mundo aí fora, e o mundo de modo geral, nos mostra exatamente as recompensas que são calcadas na matéria. É isso. Você falou, ele foi o vaso escolhido, né? Foi o vaso escolhido porque ele teve condição de fazer tudo aquilo, de transformar-se de homem velho para homem novo, numa encarnação. Mas por quê? Porque ele é um eleito do nada? Ou isso tem a ver com a escolha dele? Uma das coisas que o Emmanuel escreve aqui nesse exemplo é: tem gente que fala que Paulo de Tarso foi um eleito, né? Jesus chegou lá e falou: vou aparecer para Paulo de Tarso porque eu gostei da cara dele, por mais que ele esteja pegando no meu pé, eu vou lá atrás dele. Não. Olha o que o Emmanuel fala aqui, ó. Tem um motivo para isso ter acontecido. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, que não foi dado a ele de graça. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Quem é que não tem chamado? As dificuldades que a gente passa aí no mundo são os nossos chamados. E que a gente passa aqui dentro também, né? Porque todo mundo aqui é gente, a gente se esbarra uns com os outros, né? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, porque Jesus não apareceu para mim. Mas nós poderemos responder que além da ignorância há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas na verdade todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal a serviço do Cristo, todos os dias. As formas podem variar, mas a essência, o apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Não queremos ver o orgulho. Ele quer que a gente não saiba que ele existe. Ele quer que a gente acredite que ele não existe. Ora, Jesus não é um mestre de violências. Jesus não transformou Paulo de Tarso na marra. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, primeiro de tudo, ele ouviu. Coisa que a maioria de nós não fazemos. Negou-se a si mesmo, depois de ouvir, ele aceitou a proposta. Arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim das suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites. Deixa eu respirar para continuar falando. Encarceramentos. Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero. Ele não parou. Caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do mestre que se
fizeram ouvir nas encruzilhadas do seu Deus. Foi muito mais que um predestinado, muito mais. Foi um realizador que trabalhou diariamente para nós. Paulo Estevão foi o livro que eu tive mais dificuldade para ler. Eu li Paulo Estevão em 6 meses. Ainda assim, isso vale para a minha leitura do Paulo Estevão. Eu li em 6 meses uma vida que levou 30. Se a gente não tomar cuidado, a gente tem aquela impressão de que foi muito mais rápido do que foi. Foram 30 anos realizando, trabalhando. O mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia nas trevas da experiência humana e responde: Senhor, o que queres que eu faça? Para a gente finalizar, pessoal, entre ele e Jesus havia um abismo. Que Paulo de um dia para o outro foi lá, tomou um impulso e pulou? Não dava, ele não tinha perna para isso. Que o apóstolo soube transpor em decênios. Para ser mais exato, 3 decênios de luta redentora e constante. Então é isso. A proposta do Emmanuel para nos falar a respeito dessa nossa condição secular de cristãos amortecidos é nos induzir, é nos inspirar, refletir nesse exemplo. Não foi alguém que conseguiu nada de graça. É um exemplo de que para a gente conseguir se sublimar, que para a gente conseguir a nossa própria salvação, a nossa própria redenção, é preciso a gente trabalhar muito o nosso interior. Porque tudo que aconteceu fora de Paulo, na verdade, teve ressonância dentro dele. Nós possamos, na medida das nossas possibilidades, aprender isso cada dia, até o final das nossas vidas. Eu agradeço pela paciência de vocês em escutar. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.